Esse canal não é para você que é esquerdista, esse canal não é para você que é isentão, esse canal é para pessoas que pensam. Então se você pensa, assiste o vídeo até o final, deixa o seu like, deixa o seu dislike, comenta aqui embaixo as suas opiniões e se você concorda ou se você discorda dos meus comentários. O vídeo que a gente vai reagir agora se chama Moraes vai soltar Bolsonaro, do Deltan Dallagnol. Vamos fazer o react e vamos fazer nossos comentários como sempre. Opa! Então Bolsonaro vai ser liberado? Moraes vai soltar o Bolsonaro? Ou talvez a pergunta certa seja, por que afinal de contas que Moraes ainda não soltou o Bolsonaro? Essas são as perguntas que não querem calar depois que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, denunciou apenas Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo no inquérito sobre coação no curso do processo contra o ministro Alexandre de Moraes e os outros ministros, em razão das sanções do governo americano contra Moraes e os seus colegas do STF. Como você sabe, o Bolsonaro também é investigado nesse inquérito por ter enviado dinheiro para Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos e por postagens que ele fez nas redes sociais, inclusive respondendo a Donald Trump, mas Bolsonaro não foi denunciado pela PGR. Eu já vou te contar por que ele não foi denunciado, mas antes disso, vamos relembrar. Qual é a razão original da prisão domiciliar do Bolsonaro, hein? Quem tem memória boa, vai lembrar aí, vai contando aí pra gente nos comentários. Quem tem memória boa, por que o Bolsonaro foi preso? Olha, o Bolsonaro ele não cometeu nenhum crime para ser preso domiciliarmente. O crime do Bolsonaro foi fazer uma ligação para a multidão de manifestantes em Copacabana e mandar um boa tarde para eles. Esse foi o crime. E isso porque o Bolsonaro estava debaixo de medidas cautelares, como tornozeleira eletrônica e proibição de usar redes sociais por um suposto risco de fuga que jamais foi comprovado por Moraes dos Autos. Na verdade, ligaram para ele, tá? Não foi ele quem ligou para... Ele que foi lá e para desacatar nada. Ligaram para ele. E mostraram o celular dele. Enfim. Lembre que até a Folha de São Paulo, gente. A Folha de São Paulo criticou essa decisão do Moraes, dizendo que o risco de fuga não estava comprovado. Mas aí a ligação do Bolsonaro para os manifestantes foi o suficiente para o ministro Alexandre de Moraes dizer que o Bolsonaro estava violando medidas cautelares determinadas pelo STF, mesmo que Bolsonaro não estivesse descumprindo nada. Moraes não proibiu o Bolsonaro de participar de qualquer tipo de manifestação ou de ato político. Proibiu apenas que ele usasse as redes sociais. Analisa comigo aqui. Bolsonaro usou as redes sociais? Não. Bolsonaro fez uma ligação que outras pessoas gravaram e usaram nas redes sociais. Mas o que isso tem a ver com o Bolsonaro? Absolutamente nada. Porque o Bolsonaro não controla o que as outras pessoas fazem ou deixam de fazer e o que elas postam ou não postam nas redes sociais. Punir Bolsonaro por isso é um absurdo total. Mas foi o que Moraes fez. Ele decretou a prisão domiciliar para o Bolsonaro e proibiu o ex-presidente de usar até o celular. Isso tudo mesmo, ocorreu dentro desse inquérito que investiga as articulações de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. Só que agora o Bolsonaro não foi denunciado. Ora, se não tinha provas contra ele relacionadas aos Estados Unidos, então Moraes naturalmente derrubaria as medidas que decretou ali contra Bolsonaro. Mas Moraes ainda assim não revogou a prisão de Bolsonaro. Pelo menos ainda não. Por quê? Saiu na imprensa que o PGR Paulo Gonet não denunciou Bolsonaro no inquérito da coação porque ele entendeu que um pai enviar um dinheiro para um filho no exterior não é crime. E não pode mesmo ser considerado crime, mesmo com a STF achando que o Eduardo está fazendo nos Estados Unidos é criminoso. Que a gente sabe que não é, mas ainda que fosse, o que o Bolsonaro pai fez não é crime enviar dinheiro para o filho. Isso porque você não tem como exigir que um pai deixe de ajudar o seu filho com sustento no exterior quando o filho está precisando. Especialmente no caso do Eduardo, que é casado, tem filhas, que são netas do Bolsonaro. Qualquer pai, qualquer avô faria a mesma coisa e ajudaria o seu filho com recursos para ele não passar nenhum tipo de necessidade. Portanto, se não tem crime da parte do Bolsonaro e se ele não foi denunciado, não tem mais razão alguma para a prisão ou para as cautelares, que supostamente impediriam o Bolsonaro de fugir ou de embaraçar, de atrapalhar de alguma forma esse processo que está correndo no Brasil, a investigação por uma suposta atuação no exterior. Porque agora a investigação foi concluída, então esses riscos, se existiam, não existem mais. Além disso, tudo que Moraes alegou contra Bolsonaro de que estaria atuando no exterior para embaraçar as investigações caiu por terra agora que o Bolsonaro não foi acusado criminalmente. Isso significa que todas as cautelares precisam ser derrubadas imediatamente. Mas já tem mais de uma semana que a PGR não denunciou Bolsonaro e nada de Moraes decidir. Bolsonaro é preso político. Qual é a dificuldade de entender, cara? Quando Moraes vai soltar o Bolsonaro? Olha, se depender de Moraes, o que você acha? Eu acho que nunca. Eu acho que ele vai ignorar o caso do Bolsonaro, como ele ignorou os casos de dezenas, de centenas de réus do 8 de janeiro que sofreram o pão que o diabo amassou. Ainda Isso tudo sofrem. nas mãos de Moraes. Pessoas que ficaram meses, às vezes até anos na prisão, pedindo para serem soltos sem que Moraes ouvisse ou atendesse aos pedidos. Ou, como no caso do Crezão, que até faleceu na cadeia, esperando por uma decisão do Moraes. Teve gente, como mostrei no meu canal do YouTube nesse domingo, que perdeu a visão e ficou cego depois dos abusos do Moraes. Que só foi solto por Moraes depois de perder a visão na cadeia, por um problema de saúde que é absolutamente tratável fora da cadeia.
A única coisa que vai fazer o Moraes mudar de postura e decidir o caso Bolsonaro vai ser a pressão da sociedade e da imprensa. Se a temperatura subir muito na imprensa com críticas duras, a demora de Moraes para decidir a situação do Bolsonaro, aí sim ele deve decidir, mas apenas para fazer as críticas pararem. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Moraes vai soltar o Bolsonaro ou vai seguir ignorando os pedidos da defesa, hein? Conta pra gente aí nos comentários. Cara, pode ser que ele solte, porém, se ele tiver ainda mais pressionado, né? Eu ouvi dizer aí, acho que foi no X, né? No X. Eu vi alguém falando, eu não me recordo agora, galera, mas falou mais ou menos assim, que os filhos de Moraes vão sofrer da Magnitsky. Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas assim, o que é que acontece? Se você tem uma brecha, digamos assim, porque os filhos dele podem estar muito bem dando cartão de crédito para ele utilizar, celular, etc. Ele pode estar, né? Não estou dizendo que estão. Enfim, para evitar que os filhos tenham uma punição injusta por conta do pai, injusta, veja bem, porque os filhos, entre aspas, não tem nada a ver com as decisões ruins dos pais, né? Do pai. Então, para evitar de repente que o filho não sofra nada, ele pode abrir mão de algumas coisas. Se tiver alguma negociação em curso, ele pode estar falando com o Lula pode, enfim, tentar dialogar. Trump abriu o diálogo para Lula, né? Mas assim, obviamente aquilo ali foi uma baita de uma armadilha. Acho que Lula não caiu, mas enfim, a gente não sabe o que pode acontecer. De repente o Trump quer resolver essa situação e fala, ó, você vai soltar o Bolsonaro, você vai fazer isso e aquilo, a gente não sabe, tá? A gente não sabe o que vai acontecer. Aparentemente, Moraes ele não vai fazer absolutamente nada. Ele vai continuar mantendo o Bolsonaro preso, vai continuar rasgando a Constituição Federal, que ele deveria zelar. E na minha visão, Trump vai continuar pressionando ao ponto de, enfim, ter mais medidas restritivas aí, Magnitsky nos filhos, etc. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Valeu, rapaziada. Obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto.